Olá, vamos tratar hoje de direito penal, parte especial, começando a tratar dos crimes contra a vida. Hoje falaremos do crime de homicídio. A previsão legal é o artigo 121 do Código Penal. Um conceito: a pessoa humana, sob o duplo ponto de vista material e moral, é um dos mais relevantes objetos de tutela penal. Os bens físicos ou morais que se ofende ou ameaça são intimamente ligados à personalidade humana. É óbvio, pessoal, que a gente inicia a parte especial do Código Penal trabalhando com o bem jurídico mais importante para a vida em sociedade, que é a vida. E a gente protege essa vida extrauterina a exemplo do crime de homicídio. Matar alguém, um ser humano matar outro ser humano. Homicídio, um conceito, é a morte de um ser humano provocado por outro ser humano. E o objeto jurídico tutelado, como a gente já acabou de explicar, é a vida humana. Lembrar, pessoal, que dos crimes contra a vida, a gente protege tanto a vida extrauterina, mas também a gente protege a vida intrauterina. Dos crimes contra a vida, homicídio, instigação, auxílio, induzimento ao suicídio e a automutilação, infanticídio e as formas de aborto provocado pela gestante com o seu consentimento, o autoaborto, o aborto provocado por terceiro sem o consentimento da gestante. Desses crimes contra a vida, o homicídio, artigo 121, instigação, auxílio, induzimento ao suicídio e automutilação, 122, e o infanticídio, 123, protegem a vida extrauterina, a vida humana fora do útero materno. Já os crimes de aborto protegem a vida intrauterina. Uma percepção rápida para o direito do que é vida. A vida, pessoal, lembremos lá do Código Civil, da teoria natalista, a vida se inicia com o primeiro sopro de respiração. Ao respirarmos, pessoal, a gente tem vida para o direito civil. Lembrar das diferenças lá do Código Civil de teoria concepcionista e teoria natalista, certo? Mas traremos a ideia de que a vida extrauterina se inicia com a respiração. E a vida extrauterina, ela se encerra quando? Da morte encefálica, da cessação das atividades cerebrais no cérebro humano. Esse é a morte diagnosticada. Essa é a morte legal, essa é a morte para a medicina. Logo, o início da vida é a respiração e o final da vida é a cessação das atividades cerebrais. Nesse período entre início e fim da vida, para o direito, a gente tem aí a proteção do bem-vida, ok? E quando se inicia a vida intrauterina? Pois a gente tem um tipo de aborto que vai proteger essa vida intrauterina, né? A concepção, pessoal, ela se dá, o início da vida uterina se dá com a nidação, que é quando o óvulo fecundado se gruda na parede do útero. É nesse momento que a gente tem o início da vida intrauterina. E esse desenvolvimento desse feto, pessoal, dessa gestação, vai se dar encerrando quando? Quando o corpo inicia a sua expulsão do útero materno, que é com o rompimento da bolsa, com o início aí do expelir do feto, ok? Lembrar, pessoal, também desde já que o feto no crime de aborto pode ou não ser expelido, ok? Mas ambos aí tipificam a figura do crime de aborto, a interrupção da gestação, tá? Lembrar também, pessoal, que o direito ele não faz distinção a respeito da vida. A vida é completa, a gente não tem meia vida, vida por um terço, vida completa. Todos temos a tutela da vida. Logo, é absurdo a projeção de que algumas pessoas têm o direito à vida e outras não, ou que algumas pessoas teriam valorado esse bem jurídico. O direito penal não faz essa valoração, ele protege a vida de todo e qualquer ser humano. Aí, lembrar, pessoal, também de que qualquer absurda discriminação, pessoas que estão em estado vegetativo, porém com a continuidade
respiração, circulação, a potencialidade aí cardíaca, batimentos cardíacos e principalmente com atividade cerebral, é um corpo com vida. Uma pessoa em coma, ela tem vida, pois não foi ainda acessadas as atividades cerebrais, ok? Pessoas que têm alguma debilidade mental, algum retardo mental, algum problema de locomoção. Pessoal, o direito penal não avalia essas pessoas como menos dignas de proteção ao direito à vida, ok? Então todo mundo tem aí a vida e todo mundo tem que ter esse direito aí preservado, certo? Falando a respeito do crime de homicídio, pessoal, o Código Penal ele estruturou o crime de homicídio de algumas espécies. Então a gente tem lá o homicídio simples, no artigo 121 caput, matar alguém, em que a pena é de reclusão de 6 a 20 anos. O homicídio simples, pessoal, a gente vai fazer a tipificação formal, esse encaixe entre conduta e norma do tipo, através de um caráter residual. Então o homicídio simples ele vai acabar restando os crimes que não são qualificados, homicídios qualificados ou homicídios aí, pessoal, privilegiados ou tecnicamente com causas de diminuição de pena, certo? Dentro dessa ideia, o que sobra, se a gente não conseguir tipificar como qualificado ou como homicídio com causa de diminuição de pena, a gente tipifica ele como homicídio simples. Lembrar aqui, pessoal, que homicídio simples não é crime hediondo. Tá? A regra é, homicídio simples não é crime hediondo, pessoal, salvo aí se praticar em atividade de grupo de extermínio, ok? Então lembrar que a Lei 8.072 não trouxe no rol taxativo do artigo 1º o homicídio simples como crime hediondo, certo? O parágrafo 1º do artigo 121 traz o que a gente chama de homicídio privilegiado. Essa nomenclatura, homicídio privilegiado, tecnicamente ela não está correta. Por quê? Porque é um homicídio simples com causa de diminuição de pena. E a gente vai verificar que até pode acontecer essa causa de diminuição de pena nos homicídios qualificados. Tá? Então, onde se fala usualmente até homicídio privilegiado, seria um homicídio com causa de diminuição de pena. Uma frase bastante importante é: onde entra privilégio, onde entra causa de diminuição de pena, sai a hediondez. Logo, nesse homicídio do parágrafo 1º, ele não é considerado hediondo, certo? Ele é um homicídio aí, pessoal, que não pode ser incluído como um crime hediondo. E fala o parágrafo 1º, se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida à injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Vamos analisar, pessoal, o que é um relevante valor social. Um relevante valor social é que a sociedade como um todo verifica a motivação desse homicídio e entende que o motivo é relevante. Então, um grupo social, uma coletividade estabelece que essa fundamentação, esse motivo que levou a pessoa a cometer o homicídio é um motivo bastante relevante. Aqui, pessoal, exemplos dos manuais geralmente vêm apresentar a vocês o homicídio praticado contra o traidor da pátria. Uma pessoa que coletivamente é vista como traidor da pátria e contra a sua vida ocorre um atentado, alguém o mata, seria um homicídio por relevante valor social. A sociedade como um todo vê aquela motivação relevante, sustentada a impelir uma causa de diminuição de pena para esse crime, certo? Aqui também, pessoal, excepcionalmente teríamos a morte de um terrorista. Então, alguém que fez um mal, pessoal, ou um genocida, que a sociedade observa aquilo como algo que a todos, ao verificar aquela conduta, entendam como relevante, isso seria um relevante valor social. Então, eu entendo que relevante valor social é um valor coletivo, é um valor de todos. Já, pessoal, um relevante valor moral, a moral é subjetiva. Logo, essa motivação para o homicídio ela é relevante sob o ponto de vista individual do praticante desse crime. Aqui, pessoal, temos alguns exemplos
como aquele do pai matar o estuprador da filha. Existe um valor moral, né, em que tu poderias considerar a possibilidade de diminuição de pena, nesse caso, pessoal, de atentar contra a vida deste criminoso. Podemos também imaginar, pessoal, imaginar, entendam que a gente está na casa das suposições. Aquelas ideias antigamente muito perpetuadas de matar para lavar a honra com sangue. Dependendo da situação concreta, poderia essa pessoa transpassar de forma objetiva que o valor que levou ela a cometer esse homicídio é um valor relevante moral para ela, subjetivo. E aí, a partir dessa análise, pessoal, teríamos a possibilidade da diminuição de pena, certo? Continuando a leitura do parágrafo 1º, o que seria essa violenta emoção, ou sob domínio de violenta emoção? Não é apenas violenta emoção. Essa violenta emoção tem que ser em seguida de injusta provocação da vítima. Logo, pessoal, a vítima provoca injustamente o autor desse homicídio e ele, mediante a violenta emoção, pessoal, acaba praticando esse homicídio. Lembrar, galera, que o sentimento, a violenta emoção, ela por si só não torna a figura atípica, certo? Ela não torna aí a figura possível de ser praticada, logo continua sendo crime. Mas nesse caso o legislador optou que essa diminuição talvez da percepção do autor do crime pelos seus sentimentos que o levaram a praticar esse homicídio seria uma causa de diminuição de pena. Lembrar, galera, também que essa provocação da vítima tem que ser injusta, tem que ser não amparada pelo direito, não pode ser justa, não pode ter justiça nessa provocação. Então imaginemos aí, pessoal, uma discussão, e essa discussão vai se intensificando e a vítima de alguma forma vai injustamente provocando a situação do agente criminoso, chegando ao ponto desse agente criminoso, pessoal, mediante a violenta emoção, agir de inopino, agir abruptamente, agir instantaneamente e aí praticar esse homicídio. E estaria ele aí, pessoal, amparado tecnicamente por uma causa de diminuição de pena. Essa causa de diminuição de pena, pessoal, varia de 1/6 a 1/3 e essa diminuição de pena vai ser verificada ao juízo presidente lá do tribunal do júri, né, em qual parâmetro aí vai ser aplicado, se no menor 1/6 ou se no maior aí 1/3, ok? Continuando a leitura, pessoal, ainda a gente tem o tipo do homicídio qualificado. Um crime qualificado é aquele que o legislador opta em trazer uma nova pena mínima e uma nova pena máxima. Logo, essas penas do homicídio qualificado serão diferentes, pessoal, do homicídio simples que a gente viu agora há pouco. O homicídio qualificado ele tem uma pena de 12 até 30 anos. Já o homicídio simples ele tem uma pena de 6 a 20 anos. Essa é a ideia da qualificadora. O legislador colocou algum elemento que é novo para a tipificação penal e que extrapola ou que aumenta a pena mínima e a pena máxima. O homicídio qualificado, então diz o parágrafo 2º, acompanhe na leitura. Se o homicídio é cometido, inciso 1, mediante paga ou promessa de recompensa ou por outro motivo torpe. Então, analisando esse inciso 1, pessoal, mediante paga ou promessa de recompensa, você recebeu para cometer o homicídio, vai qualificar. Você recebeu uma promessa para que matasse alguém, vai qualificar. Aqui a gente chama o homicídio mercenário, pessoal. O homicídio que envolve qualquer tipo de recompensa de dinheiro, de valor econômico, é um homicídio qualificado. Então essa ideia de matar para receber a herança, matar para receber o prêmio da loteria, matar para receber alguma vantagem econômica e financeira. Tudo que tu conseguir interpretar que o homicídio teve como fundamento, motivação, uma abordagem financeira, econômica, patrimonial, isso aí qualifica o homicídio. Mas o legislador colocou uma interpretação aberta para nós, operadores do direito, pessoal. Ele também falou que vai qualificar o homicídio outro motivo torpe. Vamos só buscar o conceito de outro motivo torpe aqui, pessoal, para a gente entender o que é torpeza.
Diz aqui, pessoal, repulsivo, sujo, abjeto, cafajeste, que causa nojo, que é nojento, asqueroso. Então, no momento que tu identificar que a motivação desse homicídio se deu por qualquer motivação abjeta, por qualquer motivação, pessoal, que causa nojo, tu poderia aí estar indicando essa identificação de torpeza, e um homicídio torpe também é um homicídio que qualifica. Na exposição de motivos do Código Penal, lá na parte especial, o legislador optou em trazer o que é motivo torpe, que causa maior repulsa, que causa maior nojo, que causa aí, pessoal, a maior repugnância quando a gente verifica essa conduta. Isso é um motivo torpe. O inciso 2, pessoal, do parágrafo 2º traz que também será um homicídio qualificado a motivação fútil. Então diz lá, inciso 2, por motivo fútil. Aqui, galera, lembrar que futilidade é não ter motivos ou ter um mínimo motivo ou ser um motivo muito pequeno para matar, certo? Então, matou por quê? Se for por um motivo insignificante, se for por uma besteira, uma bobagem, a gente tem a indicação dessa qualificadora. Então, matar por uma discussão de time de futebol, matar por uma briga de trânsito, matar por algum objeto aí, pessoal, ínfimo, que tem um valor muito pequeno, né? Alguma discussão, desculpa, a discussão ela tem que ser fútil, ela tem que, o homicídio, quando tu verificas a conduta e o bem jurídico que tu quer proteger a vida e verifica a motivação, tu diz, não, isso não é motivo razoável, mínimo, para entender que possa aí matar alguém. Quer dizer, um motivo fútil é um motivo insignificante, certo? Aqui, pessoal, o que se discute é a percepção de a falta de motivos, né? Se a falta de motivos por si só levaria a qualificadora, já que um motivo insignificante, um motivo muito pequeno, qualifica. Então a gente tem aí uma discordância doutrinária. Inciso 3, pessoal, fala que também vai qualificar o homicídio com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum. Então, o legislador também optou por essa interpretação mais abrangente ao final, dizendo, olha, você, aplicador do direito, vai interpretar outras situações que a gente possa incluir aqui nesse inciso 3º como qualificadoras. Emprego de veneno, pessoal. Veneno é qualquer coisa que inoculado, introduzido, pessoal, consumido pelo ser humano, pelo corpo humano, possa aí causar um perigo de morte, certo? Então, pode ser um veneno tradicional, pessoal, um veneno produzido realmente para matar, ou pode ser outros elementos que aquele corpo entenda que para ele não é algo ideal, que expõe aí a sua vida a perigo, certo? De morte, né? Então o veneno pode ser algum raticida, aquele chumbinho, pessoal, que tem capacidade de matar, mas o veneno, por exemplo, diabético pode ser a ingestão de açúcar, né? A questão toda é tu conseguir perceber se aquele oferecimento, introdução, pessoal, naquele corpo foi feito, óbvio, com o dolo, com o animus necandi. Então, o veneno, pessoal, ele vai qualificar. O fogo também qualifica, pessoal. O fogo qualifica por quê? Pela questão do meio cruel, galera. Né? Tu expor alguém à morte por fogo é extremamente cruel, mostra aí, pessoal, um desapego muito maior àquela vida, ao sofrimento também da vítima. O explosivo, galera, o explosivo também qualifica por quê? Porque ele é um motivo que possa causar um perigo comum. Se tu colocas um artefato explosivo e aciona, na explosão tu pode ter muitos efeitos colaterais aí de atingir terceiras pessoas, pessoal, bens jurídicos, outros que não só aquele que tu queria e tinha intenção de matar. Então, por essa ideia do explosivo aí, de poder causar um perigo muito maior do que propriamente atingir aquela vítima, o legislador optou em colocar o explosivo aí, pessoal, também como uma causa que poderá qualificar o homicídio. A tortura, pessoal, também aqui incide como uma qualificadora. Então, a ideia é do meio cruel, galera, da crueldade que é aplicada para chegar a essa vontade de matar alguém. Tu torturar uma pessoa com a intenção de matar, para o legislador qualifica. Lembrar aqui, galera, que aqui o dolo é de matar. Eu só estou utilizando a tortura como meio de chegar ao meu intento criminoso, que é o homicídio, tá?
Lembrar que lá na lei de tortura a gente tem o crime típico de tortura, e aí a ideia lá do dolo é torturar alguém, não matar. Aqui a gente sempre tem que estar entendendo que a intenção do agente é o animus necandi, é a morte da vítima. Ou, e aí vem o legislador e diz, olha, você, ao interpretar isso, vai poder botar todas as situações que se incluírem aqui. Outro meio insidioso ou cruel. Então, outro meio insidioso, como por exemplo o veneno, como um meio aí, pessoal, que a pessoa que vai cometer esse homicídio, ela dissimula, ela esconde, ela induz às vezes a pessoa aí, a vítima, a não perceber, galera, que será vítima de um homicídio, tá? Crueldade, qualquer sinônimo dentro dessas ideias de fogo, né, pessoal, de tortura, também aí qualificaria o homicídio. Ou qualquer outro que possa resultar perigo comum. Um dos exemplos aqui trazidos pelo Código Penal é o explosivo, pessoal. Mas poderia ser, por exemplo, uma morte por inundação, né? O rompimento de uma barragem com a intenção aí de matar uma pessoa, é óbvio que vai expor uma coletividade a um perigo comum, e isso por si só vai qualificar, certo? Incide também, pessoal, como causa de qualificador, o inciso 4, traição, emboscada, mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa da vítima. Aqui, pessoal, o legislador optou em colocar situações que, de alguma forma, não permitam a vítima se defender. Então, a traição, ela qualifica, a emboscada, ela qualifica, a dissimulação, pessoal, da sua vontade criminosa, da sua intenção em matar aquela pessoa, também qualifica. E aí, mais uma vez, o legislador optou, olha, aplicador do direito, toda e qualquer outra situação que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido, da vítima, também incide como qualificadora. Inciso 5. Para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime. Aqui, galera, eu tenho um homicídio como sendo um crime para permitir a execução de um outro crime. Então, exemplo, eu preciso matar um vigia de uma residência ou de um parque industrial. Por quê? Porque ao matar esse vigia, no dia que ele está aí, pessoal, trabalhando, ele não vai poder comparecer, óbvio, porque está morto, e aí vai ficar mais fácil o acesso a essa residência ou esse parque industrial para cometer, por exemplo, um crime pessoal patrimonial. Então, o dolo do agente, a vontade de matar, ela é para facilitar o cometimento de um crime posterior, tá? A execução, né? A ocultação, pessoal. A ocultação, a ideia aqui é tornar oculto um crime já praticado. Então, se o autor do homicídio verifica que para ocultar um crime ele precisa cometer um homicídio e a motivação disso é a ocultação de crime, ele também qualifica. Impunidade não, pessoal. Impunidade é diferente de ocultação. A impunidade, a sociedade já sabe e tem conhecimento da ocorrência desse crime, porém não sabe a sua autoria. Logo, o criminoso, pessoal, o assassino, ele comete esse crime com a intenção de sair impune, de não ter a autoria reconhecida. Enquanto ocultação, a sociedade nem sabe da materialidade desse crime, da ocorrência desse crime. Impunidade não. Impunidade a gente já sabe da ocorrência do crime, já sabe da materialidade, só não sabemos ainda quem foi o autor desse crime. E também qualifica, pessoal, para que o assassino, para que o criminoso obtenha a vantagem de outro crime. Então imaginemos que a gente tenha um crime de furto ou um crime de roubo praticado anteriormente, e aí para que tu possa ficar com todo o produto, pessoal, desse crime anterior, tu vai lá e acaba atentando contra a vida de seu comparsa, do outro participante no crime. É óbvio que isso aí, pessoal, vai qualificar. Por quê? Porque tu queres ficar com a vantagem do crime apenas e tão somente para você. Lembrando que o homicídio qualificado, a gente tem causas objetivas e causas subjetivas. Então, quando a gente fala da motivação, no inciso 1, mediante paga ou promessa de recompensa, é uma qualificadora subjetiva. Por motivo fútil, é uma qualificadora subjetiva, inciso 2. Com emprego de veneno, fogo, explosivo, é uma qualificadora objetiva. Mediante traição, emboscada, mediante dissimulação, é uma qualificadora objetiva.
e para assegurar a execução, ocultação e impunidade é uma qualificadora subjetiva. Logo, isso é interessante por quê? Porque pode acontecer, doutrina e jurisprudência entendem ser possíveis, um homicídio qualificado com causa de diminuição de pena. Porque se a gente for olhar na causa de diminuição de pena, no parágrafo 1º, são todas causas subjetivas. Tem a ver com o sentimento, tem a ver com o sujeito. E aí, se tu conseguir compreender que existe a possibilidade de uma causa objetiva qualificadora se unir a uma causa subjetiva aos motivos, tu pode ter aí a combinação do parágrafo 2º com o parágrafo 1º, tá? Então, o parágrafo 1º poderia se combinar com o inciso 3, o inciso 4 do parágrafo 2º, certo? Porque a gente tem aí a possibilidade de um elemento subjetivo se aliar a um objetivo. Só para a gente entender essa ideia, pessoal, voltando ali no parágrafo 1º, a ideia de relevante valor moral. O valor moral é subjetivo a você. Então, por relevante valor moral, tu mata alguém mediante emboscada. Opa, a emboscada qualificou, mas o relevante valor moral é uma causa de diminuição. Então, tu vai ter lá o artigo 121, matar alguém na forma qualificada, parágrafo 2º, combinado com o parágrafo 1º, que é uma causa de diminuição. Compreendido? Entendido? Vamos lá, então, mais um exemplo. Por relevante valor social, você vai lá e mata o terrorista. Como? Utilizando explosivo. O explosivo é uma causa que qualifica, correto? Agora, tu tens um relevante valor social, matou o terrorista, que é uma causa de diminuição. Então, tu vai ter aí a identificação desse parágrafo 2º combinado com o parágrafo 1º. Também qualifica, pessoal, o feminicídio. Então, o feminicídio foi uma construção legislativa que entrou em vigor em 2015 e fala lá, o inciso 6, contra a mulher por razões da condição de sexo feminino. Aqui, galera, eu tenho para mim que é a motivação do crime. Eu matei aquela pessoa por ela ser do sexo feminino. Logo, na minha concepção, isso é uma qualificadora subjetiva, tá? Matou por quê? Porque era mulher, porque era do sexo feminino. Essa ideia de menosprezo, de desprezo pelo sexo feminino, o pessoal também qualifica e é protegido aqui como um homicídio qualificado. Certo? Diz o inciso 7, que vai também qualificar contra a autoridade ou agente descrito nos artigos 142 e 144, integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até o 3º grau, em razão desta condição. Logo, pessoal, aqui a gente tem a possibilidade de ser homicídio qualificado, atentar contra a vida ou matar um agente da segurança pública, tá? Policiais militares, corpo de bombeiro militar, tá, pessoal? Essas pessoas, elas têm a primazia ou a preferência do legislador em que qualquer ato que atente contra a vida dela qualifica o homicídio. Mas lembrando, o legislador colocou, se essa motivação for em referência à função, em decorrência de sua função. Matou por quê? Matou porque era policial? Qualificou. Ou, pessoal, por ela estar na função. Então, a questão do inciso 7, ela tem uma qualificadora subjetiva, motivação, matou por quê? Porque era policial. Se é policial, é o motivo. Se é o motivo, é subjetivo, qualifica. Mas também ela tem uma ordem objetiva, que é matar na função. Então, se tu atentou contra a vida ou matou um policial em função, lá durante o seu patrulhamento, durante o seu turno de trabalho, por si só já qualifica o homicídio porque é uma qualificadora objetiva, correto? Ainda, pessoal, o parágrafo 2º-A, ele vai expor o que ele considera lá as razões e condições de sexo feminino. Olha só, considera-se que há razões de condição de sexo feminino quando o crime envolve violência doméstica e familiar, inciso 1, ou inciso 2, menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Então, galera, aqui a gente consegue identificar que quando esse homicídio é feito no inciso 1, numa percepção de violência doméstica ou familiar, seria uma qualificadora objetiva. Matou a mulher na relação doméstica ou familiar, é um feminicídio, tá? Lembrando que relação familiar são os laços de família, podem ser presentes ou não existentes, mas que existiram. Então, ex-esposa, ex-companheira,
ex-namorada, tá? Mas a motivação desse crime é, pessoal, por essa ideia de condição de mulher. E a relação doméstica, pessoal, envolve outras pessoas que não têm uma relação familiar, laços familiares, mas que de alguma forma frequentam e têm aí, pessoal, uma intimidade nessa relação. Essa qualificadora do inciso 1 traz, na minha concepção, na minha visão, uma qualificadora objetiva. Matou a mulher numa relação doméstica ou familiar existente, presente ou não existente, mas que existiu no passado, qualificou como um feminicídio. E o inciso 2 traz, na minha leitura, na minha concepção, uma qualificadora, como eu falei antes, de cunho, pessoal, de análise subjetiva, que é matar por menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Então, matou por quê? Porque era mulher? A fundamentação, o motivo é subjetivo? É. Então, qualifica como feminicídio, certo? O parágrafo 3º, pessoal, vai trazer a possibilidade do homicídio ser culposo. Então, se o homicídio é culposo, a detenção será de 1 a 3 anos. Só lembrando, os homicídios anteriores, tanto o simples quanto o homicídio com causa de diminuição de pena, dito privilegiado, quanto o homicídio qualificado, são todos crimes dolosos. O que é o elemento subjetivo do dolo, pessoal? Intenção e vontade de matar. Tá? Animus necandi. Certo? O que é a culpa, pessoal? É um agir de forma descuidada, é um agir de forma atrapalhada. Lembram as espécies de culpa: imprudência, imperícia ou negligência, pessoal. Se tu verificar que a pessoa não tinha intenção, não tinha o dolo de matar, mas que a sua conduta foi imprudente, imperita ou negligente, e existe a previsibilidade da ocorrência desse resultado, ela vai responder por homicídio culposo. Aqui, geralmente, a gente tem aqueles homicídios que são tragédias, né, pessoal? Imaginemos lá aquela situação do pai que, em uma rotina alterada, em um dia ele tem a obrigação de levar a criança para a escola e, por não ser, pessoal, da rotina dele, ele acaba indo direto para o trabalho e aí, num dia muito quente, ele esquece que a criança está dentro do carro. Essa criança aí fica exposta, pessoal, a uma condição dentro do carro fechado, bastante inapropriada, né? E acaba aí tendo, pessoal, um aceleramento da sua desidratação e que cause o óbito, né? Então o pai esqueceu a criança num dia de verão dentro do carro. Tu verificas que a ideia dele, pessoal, não é dolo. Ele não teve a intenção de matar aquela criança. Ele agiu com culpa, pessoal. Foi um homicídio culposo, né? Ele foi aí, pessoal, descuidado, né, em não perceber que a sua rotina naquele dia era de levar essa criança até a escola, né? Nessa percepção, tu vai ter a aplicação desse homicídio culposo com detenção de 1 a 3 anos. Lembrar, pessoal, aqui só uma observação, que todo e qualquer crime culposo cabe a substituição por uma PRD, por uma pena restritiva de direitos, lá do artigo 44, tá? Então, tecnicamente, nesses casos, a pessoa não fica um dia presa. Ela vai acabar substituindo, o juiz vai ter aí a possibilidade de, em caso de condenação, em caso de uma sentença condenatória, substituir essa pena lá por uma pena restritiva de direitos. Prestação de serviço à comunidade, pessoal, limitação de final de semana, prestação pecuniária, e aí verifiquem lá no artigo 44 e seguintes as PRDs que podem ser aplicadas a esse caso concreto. O parágrafo 4º, pessoal, traz aí um aumento de pena no caso de homicídio culposo, que é aumentado de 1/3 se o crime resulta de inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício, ou se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima, não procura diminuir as consequências do seu ato ou foge para evitar a prisão em flagrante. Sendo doloso, o homicídio a pena aumentada de 1/3 se é praticado contra menor de 14 anos ou maior de 60 anos. Então, no parágrafo 4º, a gente tem algumas causas de aumento, pessoal, tanto para o homicídio culposo quanto para o homicídio doloso. Na hipótese, parágrafo 5º, na hipótese do homicídio culposo, o juiz poderá deixar de aplicar a pena se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. Aqui a ideia, pessoal, que o legislador trouxe de possibilidade da aplicação do perdão judicial. O perdão judicial ele poderá ser aplicado ao juiz desde que esse juiz de direito, pessoal, verifique que as consequências da infração penal atingiram o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal ela é desnecessária.
A interpretação, pessoal, só lembrando que o perdão judicial é causa de extinção da punibilidade, artigo 107 do Código Penal, e vai ser aplicado na sentença. Deixo de punir porque lhe aplico o perdão judicial. Portanto, algumas críticas que se fazem é que tu teria que instruir esse processo, denunciar, citar o acusado, instruir todo o processo para que o juiz em sentença pudesse aplicar esse perdão judicial, tá, galera? É um tanto quanto absurdo, porque tu vai expor essa pessoa que já está destruída psicologicamente, fisicamente, por ter aí praticado um homicídio doloso, culposo, a responder a um processo penal, né? Então a gente teria que, de alguma forma, trazer essa ferramenta muito no início, de forma inicial lá no processo penal. Mas essa ideia do perdão, galera, é o juiz verificar que na situação concreta que se apresenta, o homicídio culposo, ele devastou, ele destruiu o autor, quem cometeu esse crime, certo? E aí o juiz pode aí aplicar o perdão judicial, tá? Lembrar, galera, aqui que a ideia da própria pena, a pena ela tem algumas finalidades. Quais são as finalidades da pena? Aflição, devolver ao criminoso o mal que ele praticou. Então a gente geralmente tem a aflição da pena privativa de liberdade. O cerceamento da liberdade traz uma aflição ao criminoso. Prevenção geral e especial. Prevenção geral é demonstrar, olha, sociedade, se tu praticar esse crime, tu vai ter essa sanção penal. Então, evita condutas idênticas. E a prevenção especial é entender que no momento que esse criminoso está no complexo penitenciário cumprindo pena, ele não está aqui na sociedade delinquindo. Então, eu previno a sociedade do convívio com esse delinquente. E, pessoal, um terceiro tópico aí de objetivo da pena é a ressocialização. De alguma forma, a pessoa que passa pelo sistema carcerário tem que retornar à sociedade melhor do que ela entrou. Imaginemos que num homicídio culposo, um pai que, por infelicidade, pessoal, ele acaba matando o filho, nessa condição que eu falei para vocês anteriormente, ele não é uma pessoa que necessariamente vai se encaixar nos objetivos da pena. Porque a aflição, um dos objetivos é a aflição. Tu imagina, o pai se cobra todo dia, pessoal, por ter matado o filho. Então ele já está aí, pessoal, tendo uma vida de calvário. Ele vai estar aí nessa eternidade da sua vida, pessoal, se culpando todo dia. Então a pena não vai surtir nenhum efeito, pessoal. Ele já está aí destruído, ele já está com uma carga emocional bastante grande todo dia quando ele acorda e ele lembra dessa situação. Prevenção. Se não era uma pessoa, pessoal, que tem um histórico de delinquência, um criminoso, o que vai servir a pena? Vai prevenir o quê? Era um trabalhador, era uma pessoa que nunca tinha delinquido, foi uma fatalidade, foi uma tragédia, como a gente falou antes, né? Prevenção para quê? Não se mostra uma pessoa aí perigosa ao convívio social, de reiteradas condutas criminosas. Não há o objetivo da pena nessa análise de prevenção, né? E ressocialização, muito menos, pessoal, porque é uma pessoa que já estava integrada na sociedade, que era socializada, que tem aí, pessoal, um bom emprego, que era até então um bom pai de família, ou que nunca tinha se descuidado com essa situação, que é uma pessoa atuante na sociedade. Então tu verifica que o objetivo da ressocialização, da aplicação de uma pena, por si só também é inócuo, não surtiria efeito. Então nessa análise o juiz poderia aplicar, por previsão legal, é claro, o perdão judicial. Okay? Diz o parágrafo 6º que a pena também será aumentada de um terço, até a metade se for praticado por milícia privada, né? Então temos aqui uma causa de aumento para aí, milicianos, pessoal, que cometem homicídios dolosos, tá? E o parágrafo 7º vai trazer aí, pessoal, a pena de feminicídio vai ser aumentada de um terço até a metade se o crime for praticado. Inciso 1, durante a gestação ou nos 3 meses posteriores ao parto. Inciso 2, contra a pessoa menor de 14 anos ou maior de 60 anos com deficiência ou portadora de doença degenerativa que acarreta em condição limitante ou de vulnerabilidade física ou mental. Inciso 3, na presença física ou virtual de descendente ou de ascendente da vítima. Inciso 4, em descumprimento das medidas protetivas de urgência previstas lá na Lei Maria da Penha, Lei 11.340. Então aqui a gente tem, pessoal, no parágrafo 7º, causas de aumento que vão ser aplicadas aí aos crimes de feminicídio. Certo, pessoal? Esse foi então breves explicações a respeito do crime de homicídio, tá bom? Tchau, tchau.